O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, bem como pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, hoje no Evangelho, Jesus nos aponta quem é o seu discípulo, quem é a sua família. Para pessoas equivocadas ou mesmo de má fé, pode parecer que Jesus está menosprezando a sua mãe e a sua família. Ora, isso está tão distante de Jesus, porque Jesus, Ele honra os mandamentos, Ele mesmo os cumpre, porque Ele mesmo é o autor deles. E aquele que disse: "Honra teu pai e tua mãe", não desonraria Ele mesmo a sua mãe. E para os desatentos, passa aqui o grande elogio que Jesus faz a Maria de Nazaré, sua mãe. Quando perguntam a Jesus quem é a sua família, Ele responde nos dando o DNA de quem é filho de Deus. Qual é o DNA do filho de Deus? É obedecer e cumprir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. É esta que é a característica fundamental dos filhos de Deus: cumprir os seus mandamentos. E ao apontar os discípulos, Jesus está apontando a sua mãe, Maria de Nazaré. Porque Maria, para se tornar mãe do Filho de Deus, fez primeiramente discípula, e discípula atenta. Dizia o saudoso cardeal Dom Aloysio Lorscheider, arcebispo de Fortaleza, que Maria engravidou pelos ouvidos,
porque foi pelos ouvidos atentos que ela acolheu o Espírito Santo, a palavra de Deus. Foi pelos ouvidos que ela acolheu a palavra de Deus. Esta palavra que é não apenas palavra, mas é ato. Porque Deus diz e faz, ao contrário de nós, não é? Nós nem sempre conseguimos fazer aquilo que nós dizemos, conseguimos efetivar. E a palavra de Deus é efetiva, porque o anjo não falou de si, ele era apenas um mensageiro. Quando ele vai dizer, ave cheia de graça, está aqui, minha gente, está na Bíblia, isto é bíblico, ave cheia de graça. E mais, diz o anjo, o Senhor é contigo. Está vendo? Então, não sejamos discípulos incautos. Não vamos escutar a voz dos falsos pastores. Não demos ouvidos a charlatães, só porque estão segurando a Escritura nas suas mãos, não quer dizer que eles a seguem. Muito pelo contrário, é o testemunho que brada contra eles, porque está escrito de tais pessoas, o próprio Jesus nos diz, nos adverte e nos ensina. Esse povo é um povo que me louva com a boca, mas não com o coração. Então não nos deixemos levar por interpretações errôneas, equivocadas e contrárias à Bíblia Sagrada. Diz Jesus, aprendei de mim, e está aqui ele nos ensinando a distinguir os verdadeiros filhos de Deus. São aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Então, quando o anjo comunica a Maria a palavra do Senhor, e ela a acolhe para gerar o verbo, a palavra, no seu seio, ela o faz pelos ouvidos. E aqui está uma característica do discípulo atento. Aliás, a principal característica do discípulo, do bom discípulo, qual é? Ouvir atentamente. É isso que significa a palavra obediência. Obediência vem do latim, da expressão latina, ab audire. Ab audire, que significa para ouvir e ouvir atentamente. E Maria foi essa discípula que acolheu, que escutou atentamente a palavra do Senhor, e por acolher a palavra do Senhor, o Senhor se fez homem no seu seio, pela vontade do Pai e pela ação do Espírito Santo. Não foi por querer de homem, não, foi pelo querer de Deus. Deus vult, Deus o quis. E o que Deus quer de nós? Que nós sejamos discípulos atentos e missionários proativos. Porque Maria, ouvindo, acolhendo a palavra do Senhor e fazendo-se mãe desta palavra, deste verbo, vai se pôr em missão, não se acomodou. Então nós temos a segunda característica do discípulo: ele ouve atentamente e põe em prática prontamente. O discípulo, o bom discípulo, ouve atentamente
e põe em prática prontamente, com solicitude, como nos dizia ontem o profeta Miqueias. Porque Deus, Ele é fiel, nós é que muitas vezes não somos. Nós é que nos tornamos por muitas vezes degenerados, não seguimos o nosso DNA como discípulos, ou seja, sermos atentos à palavra de Deus e pô-la em prática. Não seguimos o nosso DNA enquanto filhos de Deus, que é fazer a vontade dEle. Então, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, cada um pergunte a si mesmo: será que eu estou honrando o nome do meu Pai que está no céu? Sim, se nós somos da família de Deus, nós temos que honrar o nome de Deus. Não é isso que um pai espera do seu filho? Não é isto que nós esperamos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos? Que cumpram a palavra, o costume, os hábitos da família. Na minha família materna, nós temos um ditado que veio da prática dos nossos antepassados. O meu avô materno ficou órfão de pai e mãe aos 5 anos, 7 anos de idade, ele e mais 4 irmãos. E os tios dele, irmão da mãe dele, recolheu estes 5 sobrinhos à sua casa, ele e a esposa, e criaram junto com seus filhos. Então, nós costumamos dizer, na minha família materna, sobrenome Saraiva: Saraiva não abandona os seus. E quando algum dos nossos irmãos ou sobrinhos ou primos não cumpre com esta tradição da família, nós dizemos para eles: olha, não esqueça, Saraiva não abandona os seus. Então veja, se numa família humana nós esperamos que os bons exemplos, os bons costumes, os bons hábitos passem adiante, que dirá na família de Deus? E quando um filho, um neto, não segue este ensinamento, a família não o rejeita, não o deserda, porque não se comporta segundo a nobreza e o costume dos antepassados. Assim também na família divina, assim também Deus Pai espera que nós sejamos como seu Filho Jesus, obediente. Deus Pai espera que nós sejamos como sua filha Maria de Nazaré, discípulos atentos e missionários proativos. Então cada um de nós tem que fazer este exame de consciência. Será que eu estou honrando a família de Deus, da qual eu faço parte, já como ser humano, e especialmente pelo batismo, porque o batismo nos torna de criaturas de Deus em filhos de Deus. Então eu estou vivendo de acordo com o meu batismo, porque o cristianismo é um modo de viver. Será que eu estou vivendo cristamente a minha vida pessoal? Será que eu estou vivendo cristamente a minha vida familiar?
Será que eu estou vivendo cristamente a minha vida conjugal, o meu sacerdócio? Será que eu estou vivendo cristamente os meus votos religiosos? Será que eu estou vivendo cristamente na política, na administração pública? Será que eu estou vivendo cristamente na administração privada? Será que eu estou vivendo cristamente lá no parlamento? Será que eu estou vivendo cristamente lá no Senado? Será que eu estou vivendo cristamente lá na Associação de Pais e Mestres? Será que eu estou vivendo cristamente na economia, nas ciências, nas artes, na cultura, nas leis? Será que eu estou levando o Evangelho? Será que eu estou sendo um bom discípulo e um missionário proativo que não deixa leis anticristãs e desumanas serem aprovadas? Será que como eleitor eu sou um eleitor que me guio pelo Evangelho? Porque o Evangelho é para a vida, para a vida. E o cristão tem que viver de acordo com o Evangelho. Não pode ser um filho degenerado. Não pode ser um filho degenerado. Não pode ser um mau discípulo. Um discípulo revoltado, rebelde. Que tipo de filho, que tipo de discípulo você está sendo? Converte-te, pois, torna-te aquilo que tu deves ser, honras a tua filiação divina, honra o teu Pai que está no céu, honra os teus irmãos, Jesus e Maria de Nazaré, honra a igreja, que é a família de Deus. Ser bom discípulo, tira a cera do mundo que entope os teus ouvidos, tira da tua vida toda maldade, abandones o erro, não te deixes guiar pelas ideologias do mundo, mas sim pelo Evangelho, para que a tua família não te rejeite, para que os teus condiscípulos não testemunhem contra ti. É tempo de graça o que nós temos aqui na terra. Vamos aproveitá-lo. Vamos dar ouvido a Jesus, para que Ele nos aponte também, como apontou a Maria de Nazaré, como discípulos modelos. Vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.